caminho de Damasco, aonde aquela luz apareceu para ele, né? E diz a palavra de Deus que ali ele teve um processo com Deus, que eu creio que muitos aqui já conhecem a história, né, de aquele homem chamado Saulo, que depois que teve um encontro com o Senhor, ele passou a se chamar Paulo, né? E Deus falou para ele que ele ia sofrer pelo Evangelho, né? Então ali ele teve um encontro com o Senhor, e a partir daquele dia, diz a palavra de Deus, que Paulo ele foi batizado com o Espírito Santo, e Paulo já começou a pregar o Evangelho. Só que Paulo, ele viu que naquela caminhada, a qual ele estava se propondo a seguir a partir daquele dia, ele não poderia mais viver segundo aquilo que ele aprendeu no mundo. Aquilo que ele, né, aprendeu como costume do mundo lá fora, que ele, a partir daquele momento, ele tinha que viver Jesus. Ele tinha que viver uma nova vida. Amém? E é isso que Paulo, ele estava ensinando aqui para aquela igreja. Né? Aí no capítulo 2, no versículo 1, diz assim, ó: E eu, irmão, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavra ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, a este crucificado. Amém? Ele disse, né, creio eu, que de repente alguém começou a questionar, né, não, para a gente pregar, para a gente falar, nós temos que ter conhecimento, né? E Paulo ele começou a dizer, não, eu quando vim ter convosco, né, eu não vim anunciando o testemunho de Deus com sublimidade de palavra ou de sabedoria. Amém? Mas eu me propus a falar de Jesus Cristo, esse o quê? Crucificado. Tudo que eu estou falando aqui para vocês não é uma sabedoria humana. Eu não estive numa escola para que eu viesse aprender, mas são experiências que eu passei a ter o quê? Com Jesus. Na minha nova caminhada, na minha nova vida, a qual eu me propus a seguir agora. Amém? A palavra de Deus diz lá no livro de Atos, no capítulo 9, quando Paulo, ele ali, né, ele tem um encontro com Jesus, diz a palavra de Deus que ele foi escolhido para sofrer pelo Evangelho de Deus. Que a partir daquele momento Paulo tinha que pregar o Evangelho a toda criatura. Ele entendeu o chamado do Senhor e ali ele começou a pregar, ele começou a falar de Deus. Paulo ele passou por muitas perseguições, por muitas lutas, por muitas afrontas. Mas Paulo, ele perseverava ali na doutrina do Senhor. Ele perseverava em pregar a palavra de Deus. Paulo, ele não desanimava na fé. Né? Paulo, ele estava sempre ali de pé, aonde ele viesse estar, mas ele estava ali, crendo e confiando no Senhor Jesus. Amém? Porque Paulo, ele teve um verdadeiro encontro com Deus. Amém? E nós somos escolhidos também por Deus. Nós também fomos escolhidos para falar do Evangelho do Senhor. Nós também fomos escolhidos para fazer parte desse povo a qual Paulo ele fez parte. Amém? Amém. Eu sou escolhida, você é escolhido. E muitas das vezes, né, nós olhamos para nós e nós achamos que nós não temos condição nenhuma para pregar o Evangelho. Nós achamos que nós não temos condição nenhuma para falar do amor de Deus. Amém? Amém? Mas nós temos que entender que Paulo ele também não tinha condições nenhuma. Porque quem Paulo era? Paulo ele era um assassino. Ele procurava matar os crentes. Quando Estevão ele foi apedrejado até a morte, Paulo fazia parte daquele grupo, daquele povo, a qual estava ali crucificando a Estevão, porque Estevão falava do amor de Jesus, porque Estevão pregava o Evangelho. E Paulo era um daqueles que estavam ali, no meio daqueles religiosos, apedrejando a Estevão. Se nós formos olhar para a vida de Paulo, Paulo não tinha condição nenhuma de pregar o Evangelho. Glória a Deus. Mas ele foi escolhido e chamado por Deus. Mas ele teve um encontro com Jesus. Amém? Amém. Quem somos nós para estarmos aqui? Quem sou eu nesta noite para estar aqui nesta noite falando de Jesus? Amém?
Mas em meio aos meus erros, às minhas falhas, a qual eu vivi outrora, Deus, Ele me chamou e me escolheu. Amém? E se eu for olhar para a minha vida, condições, eu não tenho nenhuma. Mas eu quero a cada dia fazer como Paulo. Eu não quero, chegar diante de alguém para falar de mim, mas eu quero falar de Cristo, o crucificado. Falar que existe um Jesus que pode mudar a história da vida. Falar de um Jesus que cura, que liberta, que salva, que restaura. Amém? Falar de um Jesus que morreu naquela cruz para que hoje nós fomos sarados. Porque Isaías profetizou isso e mais à frente veio acontecer. Jesus, Ele morreu. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Amém? Amém. Ele pagou um alto preço para que nós estivéssemos aqui nesta noite. Para que nós pudéssemos se levantar como um exército, assim como Paulo se levantou para falar do Evangelho, para pregar a Cristo crucificado, como Paulo ele disse aqui na palavra do Senhor. Amém? Amém. E Paulo continua dizendo, mas assim: e eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande temor. Ele estava falando da experiência que ele teve com Jesus. Amém? Amém. As minhas palavras e a minha pregação não consistiram em palavra persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Paulo, ele sabia que ele tinha que levar aquele povo a ter uma fé em Deus. Ele sabia que ele tinha que levar aquele povo a ser bem estruturado na fé. Amém? Amém. Porque nos dias de hoje, nós podemos trazer essa palavra para os dias de hoje. Quantas pessoas não têm tido uma estrutura em Deus? Quantas pessoas começam a caminhar na igreja, passam 1 ano, 2 anos, 3 anos e às vezes, muitas das vezes, abandona Deus. Larga o Senhor Jesus de repente por um mau testemunho que ele viu na igreja. De repente, um irmão fez algo que ele não gostou. Muitas das vezes, nós vemos hoje em dia, muitas das vezes a gente para com as pessoas na rua e as pessoas falam, e aí como é que tá? E a gente pergunta, e aí como é que tá? Tá bem? Ah, não estou bem não estou mais na igreja. Ah, eu fiquei doente, o pastor não foi na minha casa. Ah, o irmão passou na rua, não falou comigo. As pessoas estão perdendo o foco da palavra de Deus. E Paulo, ele entendia isso, ele sabia que o povo tinha que estar bem estruturado. Para que o povo não pudesse o quê? Desanimar, para que o povo não pudesse esmorecer. Ele sabia que ele tinha que falar da palavra de Deus, tinha que ensinar o povo para que o povo estivesse firme, bem alicerçado em Deus. E nós temos que estar bem alicerçados em Deus. Eu tenho falado para Deus a cada dia, Senhor, venha tapar os meus ouvidos, para que eu não venha ouvir nada daquilo que não vem de Ti. Que eu só venha ouvir aquilo que vem de Ti. Amém? Amém. Muitas vezes são palavras que nos tiram da presença do Senhor. Muitas das vezes são atitudes que alguém tem conosco e nós não gostamos, nós se afastamos de Deus. E nós temos que ter um foco. Nós temos que ter um alvo. E o nosso alvo é o Senhor Jesus. Aleluia. Que nós viemos passar pelo que passar, mas nós viemos crer que no Senhor Jesus. Aleluia. Amém? Que nós possamos estar firmes na palavra do Senhor. Amém? E é isso que Paulo estava dizendo aqui no 5. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Nós temos que nos apoiar no poder de Deus. Nós temos que estar firme na palavra do Senhor. Amém? Amém. Deus, Ele levanta assim homens e mulheres de Deus para nos auxiliar na face da terra. Amém? Amém. Para nos auxiliar na nossa caminhada. Mas o nosso alicerce tem que ser o Senhor Jesus. Mas nós temos que estar alicerçados em Deus.
Amém? Amém. Porque nós temos que entender que o homem, o ser humano, ele é cheio de erro e cheio de falha. Se Jesus, que era filho de Deus, não tinha pecado nenhum, desagradou a muitos, tanto que ele foi crucificado, imagine eu e você, que somos homens e mulheres cheios de erro, cheios de falha.